A gente sempre acaba torcendo pro herói de qualquer história, mas isso é porque nós nunca prestamos atenção no outro lado da moeda. E isso tá meio que errado, porque nós temos que ver os dois lados para conseguir tirar alguma conclusão sobre o que tá acontecendo na história. E aí galera, eu sou o Rafael e seja muito bem-vindo ao meu canal. Aperta no gostei. Vai ser molinho, o outro do time é pereba. Eu só espero ficar acordado. No filme A Família do Futuro, nós temos um grande vilão que é o Homem do Chapéu Coco. Esse é um dos melhores vilões que provavelmente estavam certos olhando da sua perspectiva. No filme todo, o Homem do Chapéu Coco tenta destruir o passado do Lewis. A gente não sabia as motivações que ele tinha para querer fazer isso, só que com o decorrer da história, nós acabamos percebendo que o Homem do Chapéu Coco não era mal assim porque ele queria. Tem toda uma explicação para isso no passado dele. Ele na verdade era o colega de quarto do Lewis no orfanato desde pequeno e ele se chama Goob. E ele só virou esse terrível Homem do Chapéu Coco porque ele ficou perturbado depois que ele perdeu o jogo de beisebol. E isso só aconteceu porque ele não conseguiu dormir por culpa do Lewis. Então isso acabou corroendo ele aos poucos e ele não conseguiu ser adotado enquanto Lewis fazia muito sucesso criando várias coisas. Eu teria apanhado a bola e a gente ganharia! Tão me entendendo? Por alguma razão, ninguém queria me adotar. Mas o mais legal de tudo isso é que quem tava dando mais gosto pra ele em fazer a maldade era o próprio Chapéu Coco, que tinha sido feito pelo próprio Lewis no futuro. E o Chapéu Coco só queria se vingar do Lewis do mesmo jeito que o Goob. Então os dois juntaram o seu ódio pra conseguirem se vingar. Mas o Chapéu Coco influenciou muito a cabeça do Goob. Então digamos que, na perspectiva deles, provavelmente eles estariam certo. Mas o que aconteceu com o Goob faz a gente entender muito bem o do porquê ele ficou tão revoltado com o tempo. Foi aí que eu descobri que a culpa não era minha. Pete Fedido. Esse vilão foi apresentado pra gente no segundo filme de Toy Story. E como sempre acontece com todos os vilões, ele apareceu se mostrando ser um personagem bem interessante. Só que de acordo com as atitudes dele, nós conseguimos ver quem ele era de verdade. Um grande vilão. Mas se a gente parar para observar um pouco a história desse personagem, nós conseguimos ver o do porquê ele se tornou um vilão. A realidade é que ele tinha medo de se tornar um brinquedo de uma criança, porque provavelmente ele acabaria quebrando ou algo do tipo. Ele passou a vida inteira dentro de uma caixa e nunca recebeu o amor de uma criança. Então isso meio que deixa a entender do porquê ele fez tudo o que ele fez. Ele nunca foi escolhido para ser amado por ninguém. Ele ficou na prateleira enquanto todos compravam outros brinquedos. Então, ele já tinha aceitado tudo o que aconteceu na sua vida e queria ir para o museu no Japão para ficar exposto para todas as pessoas do mundo inteiro. Assim, ele não acabaria sendo quebrado como vários outros brinquedos. Só que tem um porém. Ele só poderia ir para o museu se tivesse a coleção completa do show do Woody. Então isso fez ele se virar contra todos. Em partes ele até que poderia estar certo, porque querendo ou não, eles poderiam ser quebrados pelas crianças. E isso de fato aconteceu com o Woody. Ele até perdeu um braço por um tempo. Então, tudo o que ele fez foi de um certo modo para salvar ele mesmo e a coleção do Woody. Ele tinha a intenção boa, mas acabou executando tudo da maneira errada. As crianças vão destruir vocês, vão estragar, vão ser esquecidos, vão passar a eternidade se decompondo numa lixeira! Senhor Waternoose, do filme Monstros S.A. Esse personagem é o grande responsável por trazer energia para toda Monstrópolis. Ele é o grande chefão da Monstros INC, que é a empresa responsável por ir até o mundo dos humanos para trazer gritos que geram energia. No final do filme, nós acabamos descobrindo todas as coisas que o Waternoose estava preparando para conseguir sugar mais gritos de crianças indefesas. E dessa vez não iria ser só com um susto. Isso era algo totalmente assustador, para falar a verdade. Mas isso é olhando pela nossa visão. Vamos tentar mudar um pouco o lado da moeda. Ele era o dono de uma das empresas mais importantes do mundo deles.
e ele manteve uma dimensão inteira de monstros salva da interferência humana por muitos anos, acreditando no potencial destrutivo dos humanos. Então, de acordo que ele foi percebendo que as crianças não estavam mais se assustando e com isso a produção de gritos estava caindo, ele teve que fazer algo para conseguir trazer energia para todo mundo deles. Então, ele estava fazendo o que achava ser certo para conseguir suprir a energia que estava faltando. Mais uma vez, o vilão tem a intenção boa, mas acaba fazendo tudo da maneira errada, porque como aconteceu no filme, eles puderam trazer gritos de crianças ainda mais potentes através da alegria. O riso das crianças era ainda mais poderoso do que o grito. Ele tinha as intenções boas, só que ele estava indo pelo caminho errado. Senhor, essa não é a porta dela. Sei disso. Sei disso. É de vocês. Síndrome. Provavelmente vocês já sabem de tudo o que aconteceu com ele. Leva ele pra casa e pode contar pra mãe dele o que ele anda aprontando. Ele era um grande fã do Senhor Incrível e gostava de tudo que ele fazia. Ele usava o Senhor Incrível como uma grande inspiração para sua vida. Só que tem aquele grande ditado de não conheça o seu herói. O Senhor Incrível tratou o Bochecha como se não fosse nada, e isso acabou deixando ele extremamente chateado. Toda a revolta que ele teve no filme foi por culpa do Senhor Incrível mesmo. Tudo o que aconteceu no primeiro filme foi por culpa do Senhor Incrível. Ele tinha boas intenções e gostaria de ser um grande herói ao lado do Senhor Incrível. Mas tudo acabou no dia que o Senhor Incrível jogou ele de lado e ainda mandou a polícia falar pra mãe dele o que ele estava fazendo. De certa maneira, o Síndrome tinha razão em ter ficado contra o Senhor Incrível. Ele não queria ser daquele jeito, mas por obra do destino, as coisas não puderam ser diferentes. E ele acabou se tornando o grande vilão do filme. Mas é claro, ele tem um pouco de razão em tudo isso. Ele queria ser herói, mas só que jogaram ele de lado. Claro que foi difícil, mas o senhor vale a pena. Pois é, afinal, eu sou seu maior fã. Anton Ego. Todos nós, por muito tempo, vimos ele sendo um grande vilão do filme Ratatouille. Mas isso é porque a gente não parou para observar mais de perto esse personagem. Vocês vão se surpreender muito. Ele dava sim várias críticas bem ácidas, mas era só isso e nada mais. Vocês já pararam para pensar que ele só estava fazendo o seu trabalho e nada mais do que isso? Até porque no final nós vimos que ele não tinha a intenção de fazer maldade com ninguém e até aceitou que qualquer um pode cozinhar. A função de um crítico é exatamente apontar erros e acertos, só que o Anton vinha mais erros do que acertos, então isso fazia ele se parecer com um vilão, mas na realidade ele tinha razão o tempo todo, porque as suas críticas faziam as coisas melhorarem ou finalmente pararem de vez. E isso era muito bom porque faz as pessoas quererem dar o melhor de si. Chefe, agora eu estou numa situação extraordinária, pois o meu garçom também é o chefe. Obrigado. Darla, da animação Procurando Nemo. Eu acho que muitos de vocês podem discordar de mim nessa parte. Esse personagem parece que é puro ódio e não faz as coisas com boa intenção. Mas vocês já pararam para reparar que ela é apenas uma criança e nada mais do que isso? E na verdade ela não tem culpa do que está acontecendo ali? Bom, ela provavelmente não tem noção do que ela tá fazendo, matando os peixinhos quando ela chacoalha os saquinhos. Quem sabe que ela sempre mata os peixes é o dentista. Ele é o responsável pela morte de todos os peixes que já aconteceram. Ele sabe muito bem o que acontece quando a Darla ganha um peixe. Ela fica muito feliz e chacoalha ele. Então, por que do mesmo jeito ele sempre dá esses peixes pra ela? Não faz sentido se ele sabe o que vai acontecer. Na realidade, como dá pra perceber, o grande vilão da história é o dentista e não a Darla, que não passa de uma criança que não tem noção do que tá fazendo. Ela sempre chacoalha o peixe quando tá feliz, quando tá alegre, tá super radiante. E isso acaba matando os peixinhos. Ela não tem culpa. O único culpado é o próprio dentista. Eu acho que deixei o seu presente no carro, querida. Eu vou lá buscar. Ainda tá vivo. Ele não morreu. Esses foram alguns vilões que eu acabei me lembrando que tinham um pouco de razão nas coisas que faziam, ou às vezes eles não tinham noção. Você se lembra de mais algum? Deixa aí nos comentários. Então, obrigado por assistir e até a próxima!